Nesse vídeo a gente vai ver um pouquinho aí sobre alguns exercícios, né, que envolvem a tabela periódica. Então vamos lá, primeiro exercício. Numa nave espacial alienígena foi encontrada a seguinte mensagem. Aí tem uma tabela, uma série de símbolos aqui. Em nosso planeta, um químico rapidamente reconheceu a mensagem como uma parte da tabela periódica. Mostrava os elementos importantes para qualquer forma de vida no planeta de origem dessa nave. Com base nessa tabela, resolva as seguintes questões. Ele pergunta: qual o elemento de maior número atômico? Quais elementos pertencem aos alcalino-terrosos? E quais são calcogênios? Então, vamos lá. Então a gente tem aqui o seguinte, ó. Primeiro, qual elemento tem o maior número atômico? Então, bom, na letra A, o maior número atômico é dado aí ao último elemento que está aparecendo nessa tabela. Porque a tabela periódica ela é organizada em ordem crescente de número atômico nos períodos, né? Então o período começa com o menor número atômico e termina no maior número atômico. E o período de baixo começa no maior número atômico, no número atômico maior ainda, né? Então aqui no caso, qual que é o elemento de maior número atômico? O maior número atômico é o triângulo para cima. Por quê? Porque de todos os elementos que estão destacados aqui, ele é o último que aparece. Então é ele quem tem maior número atômico. Quais elementos pertencem aos metais alcalino-terrosos? Então aí, ó. Se é uma representação da tabela periódica, uma representação do quê? Vamos ver. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos e nenhum. Seria o zero. Isso daqui é muito semelhante, né, às famílias da tabela periódica. Então, os metais alcalino-terrosos, eles se encontram aqui, porque eles são a família 2A. Então, na letra B, né, os metais alcalino-terrosos são os que estão aí na família 2 pontinhos, ou seja, triângulo para baixo e triângulo para cima. E na letra C, ele pergunta quem são os calcogênios, né? Os calcogênios são os metais da família 6A. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 são estes daqui. Então, aí a gente tem, né, da família 6, né? O E para um lado e o E para um outro, né? Então, E, I, E. Então, está resolvido aí o nosso primeiro problema. O segundo problema. Indique a família e o período de um elemento com 12 como número atômico, de um elemento com 15 prótons e de um elemento com 19 elétrons. Então, vamos lá. Na letra A, esse elemento tem Z igual a 12. Como que a gente faz para chegar no período e na família? A gente faz isso pela distribuição eletrônica. Então, a gente começa aí. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Fechou com 12. Então aqui a gente vai ter o quê? Como subnível mais energético, o subnível 3s2. E como camada de valência, também, né? 3. Então, o subnível mais energético pertence à camada de valência. Como eu falei, né? Nos elementos representativos isso sempre acontece. Então a gente vai ter aí o seguinte. Camada de valência igual a 3 e subnível mais energético S2
Nós temos aqui S2 está na família 2A, 3 está no terceiro período. Então, esse primeiro elemento está no terceiro período na família 2A. Por curiosidade, terceiro período família 2A ele corresponde ao magnésio. B de bola. De um elemento com 15 prótons. Beleza. Então aí, ó, Z igual a 15, que o número de prótons é igual ao número atômico. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, aqui deu 12 para dar 15, 3p3. Então aqui, subnível mais energético é o P3. E a camada de valência é 3 também, porque é o maior número. Então a gente tem aí camada de valência igual a 3, subnível mais energético igual a P3, e aí a gente tem, né? Camada de valência igual a 3 está no terceiro período. P3 é sinal de que tá, ó, S2P1 é família 3A, S2P2 4A, S2P3 5A. Então, tá no terceiro período na família 5A. Por curiosidade, aí é o fósforo. E na letra C de cachorro, a gente tem uma ressalva para fazer. Porque ele está pedindo um elemento com 19 elétrons. Então, elétron não determina elemento. Então, a gente pode ter um elemento com 19 elétrons, mas o que faz com que aquele elemento esteja em um determinado período, né, esteja em uma determinada família, é o número de prótons que ele tem, é um número atômico. Então, aqui a gente vai ter que fazer uma ressalva. Então, aqui, caso o elemento esteja no estado fundamental. O que é mesmo o estado fundamental? Prótons igual a elétrons, né? Sem carga. Então, aí, nesse caso, se ele estiver no estado fundamental, o número atômico dele vai ser igual a 19. Então, a gente vai ter aí, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Então, aqui, a gente tem como subnível mais energético o S1. E como camada de valência, nós temos o nível 4. Então, aqui nós vamos ter o quê? Camada de valência igual a 4, subnível mais energético é o S1. Então, camada de valência 4 está no quarto período. S1 está na família 1A. Por curiosidade, aqui a gente está falando do potássio. Então, aqui a gente faz baseado na distribuição eletrônica, né? A localização desses elementos. O único segredinho aqui é justamente esse detalhe aqui que envolve a letra C, né? A gente precisa fazer essa ressalva e dizer que esse elemento ele está no estado fundamental, porque só com o número de elétrons a gente não consegue localizar. Para localizar, a gente precisa do número de prótons. Ah, mas por que a gente faz a distribuição eletrônica, então? Porque todos os elementos da tabela periódica, né, todos os átomos dos elementos da tabela periódica que se encontram na tabela periódica, a gente considera que eles estão no estado fundamental. Ou seja, número de prótons igual ao número de elétrons. 28. Determine Z e A do gás nobre do quarto período que apresenta 47 nêutrons. Então, ó, gás nobre está na família 8A. E do quarto período, a gente está falando aí, ó, quarto período, família 8A, a gente está falando do criptônio. E o criptônio, ele apresenta número atômico igual a 36.
Resolvido o nosso problema. Z é igual a 36. O número de massa é igual a Z mais N. Então, aqui no caso, a gente vai ter aí que o número de massa é Z, que é 36, mais 47, que é o número de nêutrons. Nós vamos ter, então, 36 mais 47, 83, como sendo a massa deste gás nobre. Ah, mas na tabela está 84. Na tabela é outra coisa. Tá bom? Na tabela é massa molar, né? Aqui o que a gente está calculando é massa atômica, A. Então a gente está somando próton com nêutron. Pronto. 29. Dois elementos x e y possuem distribuição eletrônica da camada de valência igual a 4s1 e 4s2, 4p5. A quais famílias e períodos eles pertencem? Então, ó, x, ele possui distribuição 4s1 na camada de valência e y possui distribuição 4s2, 4p5. Vamos fazer agora de outra forma, né? A gente estava olhando agora, até agora, para determinar a família, a gente olhava para o subnível mais energético. Agora, vamos olhar para o número de elétrons na camada de valência, que é uma outra forma que nós temos. Então, aqui, nós temos 4s1, a gente tem um elétron na camada de valência. Aqui, 4s2, 4p5. Então, são 2 elétrons no subnível S, 5 no subnível P. Nós temos aí, então, 7 elétrons na camada de valência. Ora, a camada de valência dos dois é 4, ó, porque 4 é o maior número. Ele só deu isso pra gente. Então, a gente assume, ele fala que é a camada de valência, então, o período é 4. Então, os dois se encontram aí no quarto período. Só que no caso do X, a gente tem um elétron na camada de valência. Então, ele está na família 1A. E no caso do Y, a gente tem 7 elétrons na camada de valência. Então, ele está na família 7A. Por curiosidade, quarto período, família 7A, temos aí o bromo. E no mesmo período, família 1A, a gente já viu o potássio. Observe os elementos químicos e as distribuições eletrônicas de suas camadas de valência. Assinale as proposições corretas, justificando as que estiverem erradas. Então, aí a gente tem 10 proposições, né? Então, vamos lá. A, ele deu a distribuição eletrônica da camada de valência. Vamos lá de novo. Como a gente, né, obrigatoriamente, precisa saber quem que é o subnível mais energético, e de certa forma, do jeito que está escrito, a gente não sabe. Por quê? Porque ele colocou a distribuição da camada de valência. Então o negócio ele pode estar esfarelado em 4 subníveis diferentes. Aí ele junta tudo e coloca em uma coisa só. Então, por exemplo, ó, aqui no A a gente já percebe isso. Depois do 4s2 não vem o 4p6, vem o 3d10. Né? Só que aí no caso o 3d10 está uma camada abaixo da camada de valência, né? A camada de valência é 4, o 3d10 é a camada 3. Então aqui ele colocou a distribuição da camada de valência. Não tem muito como a gente afirmar com segurança, até tem, mas com segurança falar, é isso, eu acho um pouco complicado. Então, vamos ver o número de elétrons na camada de valência. Aqui nós temos 8 elétrons e camada de valência igual a 4. Neste daqui nós temos 2 elétrons e camada de valência igual a 6. Aqui nós temos 7 elétrons e camada de valência igual a 7. Aqui nós temos 1 elétron... 7 não, desculpa. Perdão, 4. Deixa eu corrigir aqui rapidamente. A gente vai no embalo, né? Então aí, 4. 1 elétron, camada de valência igual a 4. E aqui,
a gente tem 4 elétrons e camada de valência igual a 3. Então aí, né, a gente soma os elétrons dos subníveis e vê a camada de valência, que é o número que está na frente. No caso aí, a gente sabe que é a camada de valência porque ele fala, tá bom? Se ele der a distribuição eletrônica do elemento, a camada de valência é aquela que apresenta o maior número que está na frente. Então aí, A é gás nobre? Olha só, se ele tem 8 elétrons na camada de valência, então ele está na família 8A. De fato, A é gás nobre. E é calcogênio? Vamos olhar o E. Ele está S2P2, tem 4 elétrons, família 4A. Família 4A é a família do carbono. Não, aqui no caso, E está na família do carbono. C é halogênio? 7 elétrons na camada de valência, está na família 7A. Fato, C é halogênio. B é alcalino terroso? Olha o B. B tem 2 elétrons na camada de valência, 2A, de fato, B é alcalino terroso. D é alcalino? Vamos ver, ó. 1 elétron na camada de valência, ele está na família 1A, logo ele é metal alcalino. Agora, 6. A pertence ao quarto período? Vamos ver, ó. A pertence ao quarto período? Pertence porque a camada de valência dele é a quarta. Então, A pertence ao quarto período. 7. B pertence ao segundo período? Aqui, ó, a camada de valência do B é 6. Logo, ele está no sexto período. Então, aqui está errado, né? B pertence ao sexto período. 8. E pertence ao terceiro período? Vamos ver. Camada de valência igual a 3, terceiro período, certo? 9. D pertence ao segundo período? D, ó, camada de valência igual a 4, quarto período. Então, aqui está errado, né? D pertence ao quarto período. E 10. C pertence ao quarto período. Olha só. Camada de valência igual a 4, ele está no quarto período. Correto. O próximo aí. A tabela de Mendeleev, ao ser apresentada à Sociedade Russa de Química, possuía espaços em branco reservados para elementos ainda não descobertos. A tabela foi assim organizada a partir da crença de Mendeleev na existência de relações periódicas entre as propriedades físico-químicas dos elementos. 2 dos elementos estão representados pelos espaços em branco, pelos espaços em branco, hoje são conhecidos como galho e germânio. Mendeleev havia previsto em seu trabalho original que tais elementos teriam propriedades semelhantes respectivamente a... Então, nós vimos aí na aula que o galho ele se assemelhava ao alumínio, né? Em termos de propriedades. Então, Mendeleev ele usou o alumínio, né? As propriedades do alumínio, para prever as propriedades do galho. E aí nós temos que alumínio foi utilizado, alternativa B. E aí fica de curiosidade, né? O germânio ele teve suas propriedades baseadas no silício. Vamos para o próximo. Um astronauta foi capturado por habitantes de um planeta hostil e aprisionado numa cela, sem seu capacete espacial. Logo começou a sentir falta de ar. Ao mesmo tempo, notou um painel como o da figura, em que cada quadrado era uma tecla. Apertou 2 teclas, voltando a respirar bem. Essa questão é uma questão que caiu no FUVEST, muito parecida, né? Quais teclas foram apertadas? Aqui é decoreba, tá? Aqui não tem como aqui não tem como escapar disso. Então a gente tem que lembrar que o ar
ele é uma mistura de nitrogênio e oxigênio. Nitrogênio é quem encabeça a família 5A, família do nitrogênio. E oxigênio é quem está ali no começo da família dos calcogênios. Então, a família 5A é a família do nitrogênio. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o nitrogênio corresponde ali ao símbolo de porcento. E o oxigênio é quem está logo do lado, é o E comercial. Seja um elemento X com 16 prótons, né? Com relação a ele, assinale as proposições corretas, justificando as erradas. Sabe-se que ocupa o terceiro período da classificação periódica. Vamos ver. Vamos fazer a distribuição desse rapaz. Então, fazendo a distribuição dele, a gente tem um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. O subnível mais energético é o subnível P. E a camada de valência é a 3. Então, nós temos aqui o seguinte. Subnível mais energético é o P4. Então, ele está aí, ó, 3 é P1, 4 é P2, 5 é P3, 6 é P4. Está na família 6A. Ah, eu não gostei disso daí. Desse jeito é mais difícil. É só você olhar a camada de valência. A camada de valência é 3S2, 3P4. S2P4 tem 6 elétrons. 6 elétrons, família 6A. E a camada de valência é 3, então ele está no terceiro período. Se ele está na família 6A, então ele é um calcogênio. Se ele é calcogênio, ele está ali na família do oxigênio, né? Oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio. Então, sabe-se que ocupa o terceiro período da classificação periódica. Então, a afirmação 1 está correta. 2. É um alcalino terroso? Não. Ele é um calcogênio. Porque ele está na família 6A. E 3. Considerando os elementos nitrogênio, selênio e flúor, o elemento X ao qual mais se assemelha é o selênio. O elemento ao qual X mais se assemelha é o selênio. É verdade. Porque entre nitrogênio, selênio e flúor, selênio é o único calcogênio. Nitrogênio está na família do nitrogênio e flúor está na família dos halogênios. 34. Os elementos 1, 2 e 3 têm as seguintes configurações eletrônicas da camada de valência. Então, ele deu aí 3 configurações eletrônicas da camada de valência e ele pergunta: com base nessas informações, indique a afirmativa incorreta, né? Aqui, ó, detalhe importante, né? Pegadinha que pega a galera aí, né? Incorreta. Ele não está perguntando a certa. Então, S2P3 tem 5 elétrons e camada de valência igual a 3. Aqui, ó, S2P5 tem 7 elétrons e camada de valência igual a 4. E aqui, S2 tem 2 elétrons, camada de valência igual a 3. Então, aqui, 5 elétrons na camada de valência, família 5A. 7 elétrons, família 7A. 2 elétrons, família 2A. Camada de valência 3, terceiro período. Camada de valência 4, quarto período. Camada de valência 3, terceiro período. Então, vamos lá. 1 é ametal. Vamos ver. 1 está na família 5A, terceiro período. Família 5A, terceiro período, quem está é o fósforo. É fato, é um ametal. Tá certo?
2 é halogênio. Família 7A é halogênio. Verdade. 3 é alcalino terroso. 3 é alcalino terroso, tá? Família 2A. Verdade. 1 e 3 pertencem ao terceiro período. 1 e 3 pertencem ao terceiro período aqui, ó. Tá certo? E os 3 elementos pertencem ao mesmo período? Não, porque o 2 pertence ao quarto. Então, quem tem correto? É a alternativa E de escola. O próximo aí. Dadas as distribuições eletrônicas da camada de valência, então ele deu aí 3s1, 2s2p, é a mesma coisa do outro. Então aqui, ó, 3s1, 1 elétron, camada de valência igual a 3. Aqui 8 elétrons, camada de valência igual a 2. Aqui 2 elétrons, camada de valência igual a 4. Aqui 8 elétrons, camada de valência igual a 3. E aqui 7 elétrons, camada de valência igual a 3 também. Então aqui o 1 ele está na família 1A do terceiro período. O 2 está na família 8A do segundo período. O 3 está na família 2A do quarto período. O 4 está na família 8A do terceiro período. E o 5 ele está na família 7A do terceiro período. Então a alternativa incorreta de novo. Vou até grifar aqui para não passar desapercebido. Ó. Incorreta. 1 é um metal alcalino? 1 é um metal alcalino, está na família 1A, tá certo? 2 é um gás nobre? 2 é um gás nobre, está na família 8A, verdade. 3 é um metal alcalino terroso? 3 está na família 2A, é um metal alcalino terroso. 4 é um calcogênio? Eu vou pular essa porque eu quero. E 5 é um halogênio? 5 é um halogênio, está na família 7A, é verdade. 4 não é calcogênio. K4 é gás nobre. Por quê? Porque ele está na família 8A. Então, incorreta. Alternativa D. 36. Um determinado átomo possui 7 elétrons na camada de valência, que é a quarta. Localize esse elemento na... Gente, tá dado. Tá dado isso daqui, né? 7 elétrons na camada de valência. Tá na família 7A. Camada de valência é a quarta. Tá no quarto período. Então, família 7A, quarto período, é o bromo. 37. A distribuição eletrônica de um certo elemento termina com subnível mais energético 4p6. Qual o período e a família desse elemento? Então, aí, ó, 4p6. Agora, ele não deu a distribuição da camada de valência, mas ele falou quem que é o subnível mais energético. Então, para localizar o elemento, a gente precisa dessas informações. Ou ele fala para a gente que é a camada de valência, ou ele fala para a gente que é o subnível mais energético. E aqui eu quero frisar uma coisa. Para a gente, em termos de concurso, só importam, né, os elementos representativos. Os elementos de transição interna, não aparecem em prova. Pelo menos para isso, para localizar. Né? Então, a gente só olha para os elementos representativos. E para todos os elementos representativos, o subnível mais energético faz parte também da camada de valência. Então, aqui, terminou em P6, a gente tem aqui o mais energético e a camada de valência é 4. Então, a gente tem aí camada de valência igual a 4, subnível mais energético igual a P6.
Camada de valência igual a 4 está no quarto período. P6, olha só. S1 é 1A, S2 é 2A, S2P1, 3A, S2P2, 4A, S2P3, 5A, S2P4, 6A, S2P5, 7A, S2P6, 8A. Ah, mas por que S2P6? Porque se tem P6 é porque o S2 veio antes. Tá, em quarto período, família 8A. Estamos falando aí do criptônio. Dois elementos X e Y possuem distribuição das duas últimas camadas igual a 4s2, 4p6, 5s2, 4s2, 4p6, 4d2, 5s2. Ele quer saber a quais famílias e períodos pertencem X e Y. Então aí, 5s2, aqui, 5s2, aqui. São esses dois subníveis mais energéticos da distribuição? Aqui eu falo para você, não. Mas por que que não é, né? Porque se a gente pegar o diagrama de Linus-Pauling, só um minutinho, ele vai aparecer aqui do lado. Então aqui, ó, aqui está o diagrama de Linus-Pauling. Então se vocês forem ver, de fato, depois do 4P, aparece o 5S. Mas depois do 5S aparece o 4D. Ou seja, esse daqui está fora de ordem. Na verdade, os dois estão, né? Se ele fizesse a distribuição eletrônica do elemento inteira, né? Então, se ele pegasse toda a distribuição, ele teria organizado de uma forma que a gente chama de forma por ordem de camadas, né? Então, o que a gente tira do diagrama de Linus-Pauling é o que a gente chama aí de distribuição por ordem de energia. Por isso que o último subnível é sempre o subnível mais energético, que a gente distribui naturalmente por ordem de energia. Agora, nesse caso, você pode perceber que o 4D está antes do 5S, mas no diagrama ele vem depois. Então, na verdade, no caso do X, beleza. No caso do X, 5S2 é o mais energético. E também acaba sendo a camada de valência. Só que no caso do Y, o mais energético é 4D2. Então aqui no X a camada de valência é igual a 5. Aqui também é 5, porque 5 é o maior número que aparece. Só que o subnível mais energético não é mais S, é D. Porque na distribuição eletrônica o D vem depois. Então, se a gente for olhar em ordem de energia, correto seria falar 4S2, 3D10, que não está aparecendo aí, 4P6, 5S2, 4D2. Então, 4D2 ele vem depois na distribuição. Logo, ele é o mais energético. Pegadinha, pegadinha. Mas o que isso daí ia mudar, né? Por que não pode ser o 5S2? Porque se você perceber, a distribuição dos dois elementos é diferente. Logo, a gente está falando do mesmo elemento onde um tem mais elétrons que outro, ou a gente está falando de dois elementos diferentes. Mas ele está falando no enunciado dois elementos x e y. Ele não está falando dois átomos. Se ele estivesse falando dois átomos, a gente ainda poderia levantar essa dúvida, essa questão. Mas são átomos do mesmo elemento, com um número de elétrons diferentes, então um com carga, outro sem, ou com cargas diferentes, ou são átomos de elementos diferentes. Mas ele deixa claro, são elementos diferentes. Ou seja, se são elementos diferentes, não tem como os dois terem o mesmo subnível mais energético. Né? Porque o subnível mais energético indica para a gente a família. Né? E acompanhado ali do nível ao qual ele corresponde, então aí como está 5S2, a gente sabe, S2, se fosse o subnível mais energético, seria S2, 2A, 5S2, quinto período. Não tem como os dois fazerem parte da mesma família e do mesmo período ao mesmo tempo. Então perceba
que o Y está com a distribuição em ordem, na verdade os dois, né, estão com ordem por camadas, né? Não está em ordem crescente de energia. E aí, só para esporte, né? Como que a gente faz então com subnível mais energético igual a D? Paguei minha língua, acabei de falar que não aparecia e apareceu, né? Mas isso daqui é exceção, tá? Não aparece, não costuma. Então aqui, ó, 5S2, camada de valência 5, termina em S2. Família 2A, quinto período. Então, no caso aí, corresponde ao quinto período família 2A. Esse rapaz aqui corresponde ao estrôncio. Agora, 4D2 é exatamente a mesma coisa. Os elementos aqui, os elementos representativos. Os elementos de transição começam na família 3B com a contagem D1 no subnível mais energético. Então, D1 corresponde a 3B, D2 corresponde a 4B. Então, aqui, D2 corresponde à família 4B. No quinto período, nós temos, então, portanto, o zircônio como sendo elemento Y. 39. A distribuição eletrônica de um certo elemento termina com subnível mais energético 5P4. Qual o período e a família desse elemento? Mais energético, 5P4. Então, camada de valência igual a 5, porque elemento representativo, terminado em P, né? E mais energético, P4. Camada de valência igual a 5, quinto período. P4, vamos lá. S1, 1A, S2, 2A. S2P1, 3A, S2P2, 4A, S2P3, 5A, S2P6, 6A. Quinto período, família 6A, nós temos aí o telúrio. Eu estou identificando os elementos, mas para falar mesmo qual que é qual, mas não tem necessidade disso, né? O exercício não pede. São dados para os elementos magnésio, boro e potássio seus primeiro, segundo, terceiro e quarto potenciais de ionização. Esses elementos estão indicados por X, Y e W na tabela abaixo. Relacione X, Y e W aos elementos magnésio, boro e potássio. Então, aí já começa com as propriedades periódicas. Para comparar, gente, é batata. A gente tem aí algum macetezinho, né? Esses elementos eles têm que estar de uma distribuição que não seja ambígua na tabela periódica. Você vai entender como, né? Então, o exercício geralmente ele facilita colocando ou elementos do mesmo período ou elementos da mesma família. Ou ele coloca também elementos próximos. Por quê? Se a gente tiver um elemento em cada canto, é um pouco subjetiva essa análise, só pela posição. Então, fica um pouco complicado da gente afirmar com certeza que é. Quando eles estão próximos, a gente ainda consegue, né? Próximos e não estão nem na mesma família, nem no mesmo período, então está cada um em uma família em um período diferente, mas estão próximos, a gente consegue afirmar alguma coisa. Agora, se eles estão espalhados na tabela periódica, aí vira uma análise um pouco sem critério, olhar só a posição. Mas aí ele pegou 3 elementos que estão próximos, né? Em termos aí de famílias, né? Boro está na família 3A do segundo período, magnésio está na família 2A do terceiro e potássio está na família 1A do quarto. Então, se a gente for ver, o potássio está aqui, o magnésio está aqui e o boro está aqui. Se a gente juntar os elementos representativos, né? Se a gente tirar os elementos de transição e juntar todo mundo, a gente vai ter essa distribuição para o potássio, magnésio e boro. Potássio está na família 1A, magnésio está na família 2A, boro está na família 3A. Como que cresce potencial de ionização? Potencial de ionização cresce na tabela periódica no sentido contrário do raio atômico, né? Quanto maior for o raio atômico,
mais fácil é você retirar um elétron da camada de valência. Então, menor é a energia que você precisa. O potencial de ionização, ele mede a energia necessária para retirar um elétron. Então, quanto menor o átomo, mais difícil, mais energia você precisa. Cresce nesse sentido aqui. Da esquerda para a direita, de baixo para cima. Então, se a gente for analisar, da esquerda para a direita, de baixo para cima, o boro é quem apresenta a maior energia de ionização, enquanto que o potássio é quem apresenta a menor. E o magnésio está ali no meio. Então vamos ver. Quem entre X, Y e W apresenta maior potencial de ionização? Vamos ver. X é 8,3, 25, 38, 259. Y, 7,6, 15, 80, 109. E W, 4,3, 32, 46, 61. Então aí, se a gente for ver, o X é o que apresenta o maior potencial de ionização para a primeira energia de ionização, que é essa que a gente vê na tabela periódica. Logo, o X corresponde ao boro. A segunda, terceira, quarta energia de ionização a gente não tira da tabela periódica. São valores que a gente vê por tabela, né? Não por tabela periódica. Falar disso daí na aula de tabela periódica é um pouco complicado. Mas são valores que a gente vê né? A gente encontra eles ali por tabela, assim, quando a gente vê o primeiro. Então, a gente viu o primeiro. De tabela já vem o segundo, terceiro e quarto. Entendeu? O primeiro potencial de ionização é o que a gente vê na tabela periódica. Mas para todos os elementos, o primeiro potencial de ionização é sempre o menor. O segundo é maior que o primeiro. O terceiro é maior que o segundo. O quarto é maior que o terceiro. Por quê? Quanto mais elétrons você vai retirando, menor o átomo fica. Porque mais prótons você tem. Então você vai diminuindo o raio, você vai aumentando a dificuldade para você tirar mais elétrons, acaba aumentando a energia. Então, no caso, quem apresenta maior potencial de ionização é o X. Para a primeira energia de ionização, é isso daí que a gente precisa ver. Logo, o X corresponde ao boro, que é quem está mais à direita e mais acima. Quem tem a menor primeira energia de ionização? É o W. Então, o W corresponde ao potássio. O potássio possui menor potencial de ionização porque é quem está mais à esquerda e mais abaixo. E o magnésio, por sua vez, é quem sobrou, o Y. E aí está respondida a nossa questão. Próximo. Para que seja usado com o máximo de eficiência em fotocélulas e em aparelhos de televisão, o elemento deve ter uma energia de ionização muito baixa e, portanto, ser facilmente ionizado pela luz. Qual dos elementos abaixo você acha que seria o melhor para esse propósito? Então, olha só, ele deu para a gente todos os elementos da família 1A. Todos eles fazem parte da família 1A. Então, se a gente pegar aqui a família 1A, potencial de ionização cresce da esquerda para a direita, de baixo para cima. Então, se a gente organiza aí, e aí tem frasezinha, né? Li na cama, Robson, Crusoe, e ainda tem o Franço ainda, né, em francês. Tem o Franço, mas o Franço não entrou aí nessa brincadeira. Então, de todos os elementos da família 1A, o lítio é o que apresenta maior potencial de ionização, porque ele está mais acima. E o césio é quem apresenta menor potencial de ionização, porque ele está mais abaixo. Logo, o césio é quem apresenta menor energia de ionização. E aí fica uma dica, né? Quando você pega a mesma família, é só você olhar de baixo para cima ou de cima para baixo. No caso aí, raio atômico aumenta de cima para baixo. Energia de ionização aumenta de baixo para cima. Eletroafinidade de cima para baixo. Desculpa, de baixo para cima. E assim vai. Depois eu vou passar um resuminho aqui no final para a gente lembrar.
E também vou falar dos períodos também, que é uma informação interessante. Ordene em ordem crescente de eletronegatividade os grupos de elementos a seguir. Então vamos lá. Eletronegatividade cresce da esquerda para a direita, de baixo para cima, assim como o potencial de ionização. Só que no caso, a gente exclui os gases nobres, né? Então aí, você pode ver, todos os elementos que ele deu são da mesma família. Então na letra A, a gente está aí com halogênios, flúor, bromo e astato. Cresce então na mesma família, eletronegatividade, de baixo para cima. Então em ordem crescente de eletronegatividade. Olhando aí a tabela periódica, o astato vem primeiro, depois vem o bromo, depois vem o flúor. Na letra B, lítio, rubídio e césio. A gente está olhando aí para a família 1A. Então aí, né, de baixo para cima, a gente tem aí o césio como sendo o elemento menos eletronegativo, depois o rubídio, depois o lítio. Na letra C, enxofre, selênio e telúrio. Então aí a gente está olhando só para calcogênios. O telúrio é quem está mais embaixo, depois o selênio, depois o enxofre. Na letra D, magnésio, estrôncio e bário são da família 2A. Então, de baixo para cima, quem está mais embaixo aí é o bário. Então a gente vai ter bário, estrôncio, magnésio. Os elementos químicos A, B, C, D e E apresentam números atômicos 26, 11, 9, 3 e 7, respectivamente. Qual a alternativa que apresenta a sequência decrescente de eletronegatividade? Então aí, né? A gente pode distribuir todo mundo, né? Os 5 elementos. A gente pode sair distribuindo todo mundo. Não dá muito trabalho. Então, vamos lá. O 7 poderia também olhar uma tabela periódica. Mas supondo que você não tem uma tabela periódica, não, você vai ter que distribuir. Então, A tem 26. Então, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. Depois, o elemento B tem 11, 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Depois o elemento C, que tem 9, 1S2, 2S2, 2P5. Depois o elemento D, que tem 3, 1S2, 2S1. E depois, por fim, o elemento E, que tem 7. 1S2, 2S2, 2P3. Então aqui, ó, vamos localizar primeiro os que a gente já conhece, os que a gente já trabalhou. Então aí, no caso do B, a camada de valência 3 e a distribuição da camada de valência 3S1 termina em S1, está na família 1A, camada de valência 3, terceiro período. Depois aqui, 2S2, 2P5, 7 elétrons na camada de valência, 7A, camada de valência 2, segundo período. Aqui, 2S1, a gente tem aí, termina em S1, família 1A, camada de valência 2, segundo período. S2P3 termina em S2P3, né? Família 5A. Camada de valência 2,
E agora vem o carinha ali do meio, ali de cima, o A. Né? Olhando assim para os demais, a gente já até sabe onde é que ele está. Né? Terminou em D, é elemento de transição. Como não tem nenhum outro elemento de transição para comparar, a gente não precisa nem localizar ele. Só saber que elemento de transição a gente já sabe mais ou menos onde ele se posiciona entre o bloco S e o bloco P, que é o que a gente mais tem aí, e fica fácil para a gente localizar depois. A única coisa que a gente precisa saber é em qual período ele está. Ele está no quarto período. Então, nesse caso, a gente não precisa nem localizar o A, só saber em qual período ele está para poder comparar. Então, aí, continuando. Agora vamos fazer um esqueminha aqui, ó. Você pode ver, todos eles estão ou no segundo período ou no terceiro período, né? E ele quer que a gente coloque em ordem decrescente de eletronegatividade, do maior para o menor. Então vamos lá. Esse rapaz da família 7A do segundo período é quem tem a maior eletronegatividade. Por quê? Porque é halogênio e está no segundo período. Então, se a gente fizer aqui aquele esqueminha, a gente vai ter aqui, ó, família 7A, aqui no caso C, né? Segundo período. Depois, andando aqui para a esquerda, a gente tem a família 5A do segundo período, que é o E. Andando um pouco mais, no segundo período ainda, a gente tem o D, lá no canto. Na família 1A. Agora do terceiro período, a gente tem o B. Jogado aqui no quarto período, a gente tem o A. Então, ó, sabendo mais ou menos a posição, a gente consegue afirmar o quê? Ó? Lembrando, a eletronegatividade cresce da esquerda para a direita, de baixo para cima. Então, a gente vai ter o quê? Quem tiver mais acima e mais à direita é quem tem a maior eletronegatividade. Então, no caso, C. Depois nós temos E. Depois nós temos o A. Talvez sim, talvez não, como eu disse. Aqui é aquele exemplo que a gente não consegue afirmar muita coisa, porque os elementos eles estão espalhados na tabela, né? Então, nesse caso, o A vai ser a nossa incógnita, né? A gente vai esperar os demais aí para ver o que nós temos. Mas dá para a gente afirmar entre o C, o E e o D, porque eles estão no mesmo período. Então, estando no mesmo período, quanto mais à direita, maior é a eletronegatividade. Então, C, E e D. Depois do D, nós temos o B, que está mais abaixo. E aí, pode ser que por último venha o A, não sei, pode ser que o A entre aqui. Vamos ver aqui as alternativas agora. O C é 9, o E é 7, o D é 3, o A é 26 e o B é 11. Então, 9, 7, 3. A gente tem aqui a alternativa D, a única, ó, que começa com 9, 7. Os outros todos começam com 9, 3, 7, 26. Tá? A única que começa com o C como mais eletronegativo, que é quem é mais eletronegativo, são C e D. Depois vem o E, o segundo mais eletronegativo, porque ele está um pouquinho mais à esquerda. Né? É o primeiro elemento à esquerda do C, nos que a gente tem aqui. Então, 7. A alternativa D de dado. Então, a princípio, a gente não precisaria nem saber dos outros. Só sabendo de C e E, a gente já resolveria. Mas é bom saber de todo mundo para a gente poder treinar. Nem todo exercício é tão bonzinho assim. E por último, o 44. Se uma uva, uma laranja e uma melancia fossem átomos, qual seria a ordem de eletronegatividade entre eles? E a ordem de energia de ionização? Então, o que a gente precisa saber? Uva, laranja e uma melancia tem diferença de raio, diferença de tamanho, né?
E aí, o que a gente precisa entender? Olhando as tendências periódicas, quanto maior o raio, menor é a eletronegatividade. E quanto maior o raio, menor é a energia de ionização. Porque é só a gente pensar, né? Quanto maior o raio, mais difícil é controlar o tanto de elétrons que o elemento tem. Então a tendência dele acaba perdendo elétron. Eletronegatividade é tendência em receber, enquanto potencial de ionização é energia para retirar. Quanto maior o átomo, mais fácil é de se retirar o elétron, maior a tendência dele em doar, né? Então aqui a melancia, pode ver que a eletronegatividade e a energia de ionização acompanham uma outra, né? Uma diminui, a outra diminui também. Então a ordem das duas é a mesma. A melancia é quem apresenta menor eletronegatividade e menor energia de ionização que a laranja, que por sua vez apresenta menor eletronegatividade e menor energia de ionização que a uva. E esse vídeo fica por aqui, né? A gente fez aí bastante exercício sobre tabela periódica, né, para fixar bem os conceitos, tá bom? Ficou aí, como eu disse, né, para a gente comparar as propriedades periódicas. Então, abri aqui mais uma página só para a gente ver. Então, aqui, o que acontece? Olhando as propriedades periódicas, o raio, por exemplo. Vamos fazer uma família qualquer aqui. Então, aqui está uma família. Aqui está o período. O raio, ele cresce da direita para a esquerda, de cima para baixo. Então, na família, o raio, ele aumenta de cima para baixo. E no período, o raio aumenta da direita para a esquerda. Olhando aí a energia de ionização. Energia de ionização cresce ao contrário do raio. Quanto menor o raio, maior a energia necessária para retirar um elétron. Então, na família, cresce de baixo para cima. No período, cresce da esquerda para a direita. Afinidade eletrônica, né? Vontade ali, a energia para pegar um elétron. Cresce no mesmo sentido da energia de ionização. Só que aqui exclui os gases nobres, né? Eletropositividade. Eletropositividade cresce no mesmo sentido do raio. Tendência em receber elétrons. E eletronegatividade cresce no mesmo sentido da energia de ionização e da afinidade eletrônica também. E agora sim, nosso vídeo fica por aqui. Até o próximo.